um tempo. É legal de eu ter um escritório, de eu ter um lugar meu, assim, até porque eventualmente precisa começar a dividir e ele entender que existe o trabalho, existe a casa, eu tô ali, mas eu não estou sempre. Ele precisa começar a criar, assim, um relacionamento saudável. Hoje funciona perfeitamente. Então, o online foi perfeito nesse sentido. Essa coisa de rotina, então poder fazer uma atividade física, poder almoçar, então você dá um pulinho ali num lugar que você precisava ir. A gente fez o quê? A gente otimizou tempo, a gente ganhou tempo, na verdade. Qual que é o problema disso, né, Dri? As pessoas realmente acreditam que elas ganharam horas no dia, então elas trabalham mais e elas não têm limite. E aí vem os burnouts. Então assim, a gente nunca teve tanta crise de pânico, ataque de ansiedade igual nos últimos 3 anos. As pessoas estão no nível de burnout, de não entender os limites, porque não existem essas barreiras. Onde começa eu, Bela, mãe, profissional, eu tô no meu escritório, porque eu durmo no meu quarto, eu acordo na minha casa, o escritório é aqui dentro, mas não é. Então, as pessoas por não terem... E aí, o que ajuda isso? A terapia. A terapia te ajuda a saber quem é você nesse... Inclusive por horários. Eu sei os horários que eu sou, quem eu funciono, porque senão a gente realmente perde todas as bordas. E aí você fica uma grande ameba emocional e tudo te influencia, né, Dri? E as pessoas estão indo ao burnout. Eu tive um burnout em 2020, então eu falo com propriedade, não só autoridade no assunto de conhecimento, propriedade. Eu tive Como foi? Uma viagem, eu fui ao Rio de Janeiro e eu tive um ataque de pânico de um burnout. Lá, tive que voltar antes para São Paulo. Mas o que você sentiu? Quais foram as reações? Como você identificou que você estava tendo a crise? Porque foi um ataque de pânico muito momentâneo diante de um estresse de trabalho. Eu estava muito cansada, muito estressada e aquela situação começou a me dar uma respiração muito ofegante, eu comecei a passar mal, eu comecei a ficar... E aí eu desmaiei, sentei no chão. Então assim, foi físico, foi psicológico e foi emocional. Ainda depois tive que me recuperar desse burnout. Porque o burnout, ele vem, primeiro vem a sensação do burnout e depois você fica num período... não depressivo, mas você fica numa angústia introspectiva de você lidar com aquele boom que você teve dentro do seu cérebro. Então, o seu cérebro vai no ápice dele, que é esse ataque de pânico, e depois rola quase que uma rebordose. Então, assim, foi isso que eu passei. Em 2020 eu tive esse burnout. Então, eu tenho propriedade pra falar, eu sei como funciona. Eu, hoje, já cheguei perto de burnout nos últimos 2, 3 anos. E eu sei quando eu tô chegando perto. Então, mas porque eu vivi isso. Então eu tento também trazer isso de informação para as pessoas se observarem. Sim. Então assim, se você está numa necessidade de atividade física o tempo todo, de sair o tempo todo, de beber o tempo todo, cuidado. Isso é uma necessidade por estímulos, que quando você estiver sem estímulos ou dependendo do tipo de gatilho, pode te dar um burnout da noite pro dia. Como que a pessoa pode identificar previamente, antes dela chegar lá? Tem alguns... Tem. Indícios, assim, né? O estresse normal que vem pela irritabilidade, insônia ou sono fora do tempo. Por isso que a terapia é tão importante, que olha, são coisas contraditórias. Então, irritabilidade, ansiedade, necessidade por estímulos é um grande fator. Então, essa necessidade da busca por estímulos é um mecanismo de defesa que te diz, o seu cérebro está num estresse tão grande que você se manter no seu estado natural é anti-intuitivo, é um ataque para ele. Então, ele precisa buscar mais estímulos. E aí a gente chega com as redes sociais, com álcool, açúcar, comida. Eu me especializei em compulsões alimentares no começo do ano. Estou trabalhando bastante a questão da terapia nutricional. Nós estamos vivendo com o corpo totalmente inflamado, Dri. Então as pessoas não têm mais consciência do que colocam dentro da boca. Sim. Muita gordura, muito alimento industrializado. Então assim, eu sempre falo, gente, não come nada que vem de saco. O que você comer, olha, sabe, assim, não vai comer uma granola, bacana, legal, mas assim, come o mínimo de alimentos que vem dentro de um saco que tem, como minha mãe diz, um químico responsável. Se tem um químico responsável pelo seu alimento, ele não é muito bacana. Então, assim, tenta ir mais no natural, porque o seu corpo... Cara, eu vejo pessoas falando, tipo assim, de cortar fruta, porque tem frutose, tem açúcar... Não. Cara, o Guto Galamba, que é um cara que eu gosto muito, ele fala, já viu alguém engordar de comer caqui? Já viu alguém engordar de comer banana? Nossa, não, eu tô 50 quilos acima do meu peso porque eu comi muita pera. Muito abacaxi. Entendeu? Isso não acontece. Então as pessoas começaram a criar também motivos para elas não comerem coisas saudáveis. Que é um pouco da seletividade alimentar, que eu inclusive falei sobre isso hoje. Ai, que legal. Falei sobre isso hoje porque, assim... Me deparei com um vídeo de uma menina, uma criança, assim, devia ter 13 anos de idade, onde a mãe
faz um registro ali dela não querendo comer um alimento, enfim, ela registra tudo e posta e ela diz, não quer comer, porque ela queria comer um outro alimento ali, ela fala que ela queria comer, na verdade ela queria comer um outro carboidrato, pelo que eu entendi, tinha arroz, ela queria comer macarrão, tipo, foi isso. E aí ela falou, a mãe fala, eu não dei alternativas, eu não brinquei, não distraí, eu simplesmente deixei ela, não quis comer, entendo que ela não teve fome. Fui amamentar meu outro filho, ela amamenta o outro filho, enquanto grava a menina chorando, angustiada, que não queria comer, queria um macarrão. E aí, enfim, passa assim um tempo ela gravando e ela grava saindo de bicicleta, e quando ela volta, ela fala, e quando eu voltei, imagina, adivinhem quem estava raspando o prato. E a menininha estava comendo. E aí é bem complexo, né, Dri? Porque assim, ela fala de seletividade alimentar, que a criança cria seletividade alimentar a partir disso e de maneira alguma, né? Quando a gente olha essa criança, uma criança, especialmente tão pequenininha, de 2, 3 anos de idade, não sabe se comunicar, ela não sabe dialogar as necessidades emocionais dela. E comida não é só nutrição, comida é afeto. Comida é afeto, isso é um fato. A gente tem uma relação com a comida, gera uma liberação interna nossa, igual a da gente se relacionar bem com pessoas que nós gostamos. Então, assim, até a ocitocina, que é o hormônio do amor, a gente pode liberar comendo um chocolatinho ali, uma serotonina. Então, assim, a dopamina, que nós estávamos falando do café. Então, essas liberações hormonais acontecem com a comida. Então, não tem como a gente não falar que as emoções também. Sim. Então, quando você vê essa menina sendo deixada de lado como se, assim, seletividade alimentar. Será que é seletividade alimentar ou ela tá comunicando uma necessidade dela? A comida é muito misturada. Então, assim, o que eu entendo que seja muito melhor, o BLW, que é o Baby Led Weaning, separa a comidinha. A criança pega com a mão. Meu filho, ele come comida toda com a mão desde que ele tinha 6 meses de idade. Então, você corta a cenoura em pedacinhos assim, igual quando a gente come de aperitivo, ele pega com a mão, porque ele vai entender que aquilo é cenoura, aquilo é chuchu, aquilo é batata. Então, assim, o que eu vi no prato desse episódio, desse vídeo? Comida toda misturada, não tem nem como você falar que é seletividade alimentar, porque a carne tá misturada com tomate, com arroz. Nem a criança sabe o que ela quer, o que ela não quer. Então, a seletividade alimentar, quando você coloca dessa maneira, e aí ela fala, mas eu voltei e ela tava raspando o prato. Mas, claro, né? Agora ela tá comendo por necessidade, não por vontade. Pra essa criança desenvolver a compulsão alimentar, é 2 segundos. Sim. Pra ela criar uma relação de resistência, de angústia com a comida. Com a comida. Comida não é algo prazeroso, é algo que eu como por necessidade. Eu não posso me alimentar do que eu quero, do que me faz bem, mas sim do que me colocam diante de mim. O controle que ela tem com ela mesma para desenvolver uma anorexia, porque a bulimia é a falta de controle. Eu como muito, perco o controle, então eu boto pra fora. A anorexia é controle demais. Então eu quero controlar tudo que eu como, não como o tempo todo, fica de jejum muito tempo, e qualquer coisinha que eu como eu me sinto mal, então são essas algumas das compulsões. Então, para essa menina desenvolver uma compulsão diante desse episódio, é muito rápido. E a seletividade alimentar não acontece assim. O que é seletividade alimentar? É a criança ver alimentos saudáveis e ela não quer aqueles alimentos saudáveis porque existe uma outra coisa que gera o quê? Mais dopamina para ela. Então, um biscoitinho, uma bolachinha, um açúcar, um chocolate. Aí ela quer aquela... Isso é seletividade alimentar. Ela deixa a nutrição para um prazer momentâneo. A criança querer macarrão ao invés de arroz... Não é seletividade alimentar, é gosto. Às vezes você quer comer macarrão, às vezes você quer comer arroz. Eu quero comer macarrão, eu quero comer arroz. E se a criança quer só comer macarrão? Aí é diferente. Aí existe um contexto. Por isso que quando eu falei sobre isso, eu falei, eu não posso descontextualizar os contextos. Se a criança quer só comer macarrão. E aí tudo isso que eu falei, Dri, vem depois do diálogo. Por que a criança está querendo macarrão? Nós, pais, precisamos começar a ter mais interesse pelo que move os nossos filhos. Quais são as dúvidas, as angústias, os anseios e os desejos deles. Pra eu saber como que eu vou tratar aquela criança. Por que ela queria só macarrão? Eu não sei se ela comeu macarrão 5 dias seguidos ou se ela queria macarrão naquele dia. Como eu disse, com a comida toda misturada, como que você pode saber se é uma seletividade alimentar ou se ela simplesmente não quer comer aquela comida toda misturada? O ser humano não come comida misturada dessa forma. Você não pega e mistura toda a sua comida. Então, assim, raramente, a menos que você leve uma marmitinha e mistura tudo, beleza, tranquilo. Sim. Isso é outro contexto. Agora, então, qual que é o contexto dessa criança? Por que ela quer só macarrão? É porque é gostoso? É porque ela lembra aqui de quando você fazia 1 ano atrás, quando ela começou a comer, você sempre fez macarrão e ela tem uma afetividade, uma memória afetiva com aquele macarrão? Então, assim, eu já vi pessoas que começam a ir para uma compulsão alimentar e começam a se lembrar que a compulsão tinha um gatilho. Eu passo por tal lugar que eu lembro da minha mãe, toda vez que eu passo por aquele lugar eu tenho que parar pra comprar um chocolatinho, porque eu lembrei da minha mãe, então eu como um chocolate. Aí essa pessoa, ela fala assim, toda vez que eu vou passar por lá eu como
o risoto que minha mãe fazia pra mim. Pronto, eu acabei com aquele desejo da memória afetiva. Então, é isso que a terapia faz com a nossa cabeça, é isso que a consciência faz. Então, assim, como pais, é nossa obrigação. Adivinha quem tava raspando o prato? Uma criança com fome. Claro. Ela não comeu porque ela não tem fome. Não, não é verdade isso. Ela não comeu porque ela não queria comer. Ela não entende o porquê que ela não queria comer. E é nosso papel entender.